5 minutos com Jesus. Vamos orar, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós. A glória não é minha, a glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. A glória é toda dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. De Isaías em diante. Vamos começar com a aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que os meus servos operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi retirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com seu conhecimento. Ó meu servo, ó justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levantará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com a poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Oh, glória de Deus! Ali ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou e está entre nós. Ele ressuscitou e vive entre nós. E ainda há esperança. Ele ressuscitou. E hoje em dia ainda se pode contar os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tárdia a sentença e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a em cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre neles, afligia todos os dias a sua alma, justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Fecha aspas. Assim o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízos, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam e com concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nodóas são eles e maculas, deleitando-se em seus enganos, quando se basqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são os fontes, sem água, nuvens levadas pela força do vento, mas os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscência da carne e com dissoluções daqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção.
porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerão o caminho da injustiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espajoadouro de lama. Pois aí está a vinda do Senhor. Amado, agora vos falo essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras de que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existirão os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vós convém sem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, e que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos,
A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. E o Senhor buscará a sua igreja. Amém. Eu te pergunto, para onde você vai? Você responderá provavelmente que as seguintes expressões: estou a caminho do trabalho, ou estou indo para a escola, ou vou ao banco efetuar os pagamentos, pretendo fazer compras, ou ainda vou visitar alguém. Tudo isso é importante e faz parte do nosso cotidiano. Não existem ocasiões em que constatamos que aquilo que fazemos nos leva a caminhos errados. Na Bíblia, lemos no livro de Jó, capítulo 31, versos 4 e 5, ou não vê ele os meus caminhos, não conta todos os meus passos, se andei com vaidade, e se meu pé se apressou para o engano. Você se encontra no caminho que leva de um engano ou uma fraude para outro caminho. Quando o filho pródigo deixou a casa do pai, a Bíblia nos relata que ele estava nos caminhos do mal, que levam à desgraça e à perdição, apesar de inicialmente apresentarem muitas diversão e aparentar progresso do mundão, coisas boas, festas, prostituições. Este relato visualiza todos aqueles que se encontram a caminho sem Deus. E você, para onde vais? Você já se reparou se Jesus está ao seu lado? No livro de Isaías 59, versos 7, lemos: vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matarem pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Provavelmente você diga: assim eu não procedo. Estou satisfeito com o caminho que estou seguindo. Você acha que o caminho que você segue é o caminho certo? É o caminho descrito por você. É você que escreve o seu caminho. É você que vai sobre sua vontade, sobre a vontade da sua carne. A Bíblia também se refere a esses caminhos como encontramos no livro de Provérbios 16, versos 25. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levados para a morte. Você já reparou para onde seu caminho vai? Se é para a vida ou é para a morte? Provavelmente você esteja se deliciando no momento com os prazeres do pecado e está tranquilo e satisfeito, muito satisfeito, mas tenha certeza de que isto não ficará como está, pois logo após virão as amargas consequências. Não se engane, enquanto você não se decidir para seguir Jesus e entregar sua vida a Ele, você está no caminho que leva à desgraça e à perdição. Se você não estiver seguindo Jesus, se você estiver no caminho da tranquilidade, da fartura, da heresia, da prostituição, da falsidade, o caminho que te levará à desgraça e à perdição. Não se engane, o caminho, enquanto você não se decidir para seguir Jesus, entregar sua vida a Ele, Jesus Cristo, você está no caminho que leva à desgraça e à perdição. Repito, largo é o caminho que leva à perdição. Largo é esse caminho. Decida-se agora pelo caminho que leva à vida,
confessando seus pecados a Jesus e escolhendo como a guia para a sua vida. Escolhendo Jesus como guia para a sua vida, com o firme propósito de obedecê-lo e segui-lo. E deste momento em diante, que você entra para o caminho que leva à vida eterna. Jesus Cristo diz, Ele mesmo diz, Jesus Cristo, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. E você? E você? Você gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Que caminho você segue? Para andarmos na luz com Ele, na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é a luz. Aquele que não anda na luz não tem comunhão com Ele. Esta é a mensagem dele ouvida e vós comunicamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Confessa seus pecados e peça perdão a Jesus. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e não se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E que Jesus tenha misericórdia da sua alma. A glória não é minha, a glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. A glória é toda dada aos nossos Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória. Amados irmãos e amadas irmãs, escutai bem essas palavras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Consagre ao Senhor tudo que for possível. Consagre ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele te dará a paz.